Oi pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos calcular o campo magnético usando a lei de Ampère. Vamos então ao nosso problema. O exercício em tela, temos um condutor cilíndrico muito comprido, que pode ser considerado infinito, de raio R. Esse cilindro é percorrido por uma corrente elétrica cuja densidade aumenta linearmente com a distância radial R. A densidade de corrente J é igual a um J0 constante vezes o raio. Embora esse J seja variável, como ele varia somente com a distância radial, ele possui simetria cilíndrica. Determinar o campo magnético em todas as regiões do espaço. Essa simetria cilíndrica permite que calculemos o campo magnético usando a lei de Ampère. Sendo o cilindro maciço com raio R, na verdade teremos que considerar duas regiões para o cálculo do campo magnético. Inicialmente, o campo magnético para pontos externos ao cilindro que conduz a corrente elétrica, seria o caso R maior que R, e posteriormente o caso em que estaremos em ponto interno do cilindro, então raio R menor que o raio do cilindro. Vamos então à solução do problema. Caso R maior que o R maiúsculo, ou seja, um ponto externo ao nosso cilindro condutor. Esta é uma situação onde a simetria do problema permite usar a lei de Ampère para calcular o campo B. A integral de BdL igual a μ0 vezes o I total. Pela regra da mão direita, o jeitão do campo magnético B será tangente à circunferência L de raio R. Então B seria um B na direção tangencial. Θ, chapéu, é o versor na direção tangencial das coordenadas cilíndricas. Portanto, a trajetória fechada L será uma circunferência de raio R maior que o R maiúsculo. Continuando o nosso problema, então a integral de BdL, pela simetria do problema, deveremos usar as coordenadas cilíndricas. O elemento dl da integral será um arco de circunferência, e usando o que vocês aprenderam na geometria, devemos lembrar que o arco dl pode ser escrito em função do ângulo dθ, e então dl seria o raio R vezes o dθ na direção θ chapéu. O sentido do vetor dl é dado pela regra da mão direita. BdL igual a μ0 vezes I total. Vamos então montar a nossa integral em coordenadas cilíndricas. O B, já vimos anteriormente, vai ser então B na direção θ chapéu, tangencial à circunferência de raio Rzinho. O dl, que é o arco de circunferência, é o Rzinho dθ, θ chapéu. Colocando na nossa integral, vemos que temos dois vetores na direção θ chapéu, temos um produto escalar de dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. E sabemos que θ chapéu, escalarmente θ chapéu, dois versores na mesma direção e sentido, tem como resultado 1, de modo que a integral vai ser a integral simplesmente de um escalar B escalar R dθ. Tanto B quanto R são constantes e por isso podem sair da integral. Dessa forma, teremos o B, o R fora, e a integral de dθ vai ser igual a 2π. Portanto, B vezes 2πr vai ser igual a μ0. Continuando com o nosso problema, se o B 2πr igual a μ0i total, passando o 2πr para o outro lado, temos então o nosso B, como sendo quociente entre μ0 vezes a carga, vezes a corrente total, sobre 2πr. O vetor campo magnético será, portanto, B, vetor B, μ0i total, 2πr na direção θ chapéu. Não está resolvido ainda o problema, pois precisamos calcular a corrente total que passa por dentro da trajetória fechada L. O problema passa a ser, então, o cálculo dessa corrente I total. Vamos lá, então, para o cálculo da corrente I total. O I total, nós já vimos anteriormente, é simplesmente a integral de fluxo da densidade de corrente J, que foi dado no nosso problema. Em princípio, a integral de fluxo de carga deve ser feita para a superfície S' delimitada pela trajetória fechada L, que é a trajetória onde fazemos a integral de BdL. No entanto, verifica-se que a densidade de corrente dada no problema ele é não nulo somente no interior do cilindro condutor. O J, que foi dado, que é um J0R na direção Z chapéu, ele é diferente de zero somente no interior do condutor do cilindro de raio R maiúsculo, e, portanto, dessa forma, a superfície S' será somente a área da secção do cilindro, que é o disco de raio R maiúsculo. Vamos então à integral.
O cálculo da corrente passa por essa integral, onde S' agora sabemos que é esse disco de raio R maiúsculo. O J foi dado no nosso problema, o N escalar N ds' em coordenadas cilíndricas é dado aí como está escrito na nossa equação. A superfície S' é a área da secção do cilindro. O I total então vai ser integral em θ e em R, onde devemos prestar atenção que o limite da integral em R' é o nosso R maiúsculo, o raio do cilindro condutor. Continuando com a nossa integral, portanto, podemos separar. Tem uma parte que não depende de θ, portanto, a integral de θ é separado. A integral em R, R2 dr. Ambas as integrais são extremamente simples. Podemos fazer simplesmente as duas integrais. A integral em θ dá 2π. A integral em R' vai dar R ao cubo sobre 3, o R maiúsculo, que é o raio do cilindro. Substituindo esses valores do I total na expressão do B, obtemos a expressão do nosso campo B, válido para o caso R maior que o R maiúsculo, no lado externo, portanto, do nosso cilindro condutor. Continuando agora o nosso problema, vamos para o caso em que o R é menor que o R maiúsculo, ou seja, vamos calcular nos pontos internos ao nosso cilindro condutor. Quando o B está no ponto interno, queremos calcular no ponto interno, tudo será idêntico ao caso anterior. Somente a diferença é que o caminho fechado L será uma circunferência que está no interior do nosso cilindro condutor, ou seja, o raio do caminho fechado será menor do que o R maiúsculo, que é o raio do cilindro. A integral de B dl agora tudo é igual ao anterior. Todo o cálculo transcorrerá identicamente ao que foi feito anteriormente, até chegar no resultado que é o B igual a miséria total sobre 2πr na direção θ chapéu, que é idêntico ao caso anterior. A diferença vai acontecer exatamente no cálculo da corrente total IT. Então vamos lá ao cálculo da corrente total IT no interior do nosso cilindro condutor, que é o caso R menor que R maiúsculo. O J foi dado no problema, o N é o N das coordenadas cilíndricas, e o S também, ds é a coordenada cilíndrica, tudo usual, como já foi visto anteriormente. A superfície S' será agora o círculo delimitado pela trajetória fechada L, com raio Rzinho, que é menor que o Rzão. Portanto, vejam que a superfície S' está lá dentro do nosso cilindro condutor, e ele é menor que a tampa do cilindro. A corrente total, no seu cálculo, devemos verificar então que o Rzinho, que é o limite da integração em dr', vai ser então o Rzinho minúsculo e não maiúsculo, pois a integral termina quando termina a superfície S', antes de chegar no limite do nosso cilindro. O I total vai ser então separado em dθ' e dr'. Essas duas integrais são extremamente simples, já vimos anteriormente. A integral em θ vai dar 2π, a integral em R' vai dar R ao cubo sobre 3, de modo que, substituindo os valores do I total na expressão de B, obtemos a expressão final do B, válido agora para o caso Rzinho menor que o R, ou seja, para pontos internos ao nosso cilindro condutor. Para finalizar, podemos comparar os dois resultados que foram obtidos. Inicialmente, para pontos externos ao nosso cilindro condutor, caso R maior que Rzão, a superfície S' é a área da secção do cilindro e o resultado está aí colocado. No caso seguinte, o caso em que o Rzinho é menor que o R maiúsculo, ou seja, estamos no interior do nosso cilindro condutor, a superfície S', onde vamos calcular a corrente total, é a área S', que é interna ao nosso cilindro condutor. E o resultado aparece embaixo. Bom, por hoje é só. O resultado está aí e voltaremos na próxima aula. Obrigado.